Estava ouvindo a palestra de um psicanalista, né, falando de Lacan, e aí ele começa a tentar identificar as mudanças que estão acontecendo nesse novo século e vendo como é que Lacan, a segunda etapa da psicanálise, né, da proposta psicanalítica de Lacan, podia ajudar esse novo mundo, as mudanças que estão acontecendo. Só que aí ele vai procurar uma chave, ele vai procurar uma causa de por que as pessoas estão, a partir desse novo século, mudando e que por isso precisaria de uma nova psicanálise, um novo modelo de psicanálise. E aí ele vai usar o conceito de globalização, que por causa da globalização isso, por causa da globalização aquilo. E aí eu falei, peraí, cara, será que a globalização... Primeiro que a gente já tem trabalhado, né? A gente tem aqui na escola trabalhado que o fator detonante da mudança que nós estamos passando é a chegada de uma nova mídia. E aí a gente vai nos canadenses e vai ver que não é a primeira vez que chegam novas mídias, é um fenômeno social recorrente, né? Tem os estudos todos do McLuhan, mudou a mídia, mudou a sociedade. Pierre Levy, que vai estudar chegada da oralidade, chegada da escrita, chegada do digital, podemos falar dos gestos que foram antes da escrita, e aí a gente então tem uma sequência, a gente consegue identificar o fenômeno. Depois nós fomos mais à frente, além do fator detonante, nós fomos no fator causante, que é uma tecnoespécie, podem existir outras no planeta, né? Mas uma tecnoespécie como a nossa, quando aumenta a população, desenvolve novas tecnologias e consegue aumentar a população, né? Desenvolve novas tecnologias, novas ideias, novas formas de se administrar, consegue produzir melhor e a partir daí pode ter mais gente vivendo, né? Então isso tudo são características e a gente é mais preciso, mais adequado na análise. Porque quando você fala de globalização, você não consegue entender o cenário. Aí quando a gente vai falar do termo globalização, a gente vai identificar o seguinte, que uma tecnoespécie, ela já nasce globalizando, porque ela vai se espalhando. Então nós temos 3 níveis que a gente pode chamar do processo de globalização, que começa quando nós saímos das árvores, que a gente desceu das árvores, e aí começou a ficar com menos medo de andar pelas savanas, etc, etc. E aí a gente então começa a nossa jornada e começa a se espalhar pelo mundo. Então primeiro a gente tem um fator, né, de ocupação regional, ocupação territorial. Num segundo momento, a gente tem uma conexão informacional. Você começa a conversar com outras civilizações e conversar e bater papo, né? E iniciar um processo de conversa. E num terceiro momento, você faz o processo de troca. Então a globalização tem essas 3 etapas, que começa com a ocupação espacial, depois a troca informacional, depois a troca de comércio. É uma tribo que de repente produz determinada coisa com outra tribo que produz outra, aí ficam naquela, aí de repente fala assim, vamos trocar isso aqui, vamos. E aí então começa a trocar e elas começam a ter mais prosperidade porque há uma inter-relação e há uma troca de vazios. Você me preenche um vazio que eu tenho e eu preencho um vazio que você tem, e aí a partir daí as coisas vão aumentando a prosperidade dos 2 lados. Então, quando a gente fala de globalização, as pessoas falam que agora a globalização é um processo que começou do início da história dos sapiens. O que a gente tem é uma variação da taxa dessa globalização, uma variação da taxa de ocupação territorial, da informação e das trocas. Aí você pode dizer que nós tivemos um exponencial aumento das trocas informacionais com a chegada das mídias eletrônicas. Verticalizado, mas você criou o que o McLuhan chamou de aldeia global. Todo mundo sabendo do que está acontecendo distante ou das coisas mais importantes, tudo bem filtrado, tudo bem de forma vertical, tudo bem
de uma maneira de cima para baixo, mas as pessoas passaram a conhecer. Foi aí que começaram a surgir, né, fenômenos mundiais, sei lá, os Beatles, Rolling Stones, filmes, etc, etc, porque você conseguiu atingir cada vez mais gente. Então há um processo, um aumento da taxa informacional e depois, no segundo momento, um aumento da taxa comercial. Então dizer que a globalização mudou o mundo, está mudando o mundo, a globalização é uma consequência desse processo do ser humano que se expande e que dá um upgrade grande quando você tem uma nova mídia. Pô, que frescura, cara. Vamos parar com esse negócio de ficar detalhando o conceito e vamos, sabe, as coisas... Cara, o problema é o seguinte, se você não pensa direito, você não toma decisão direito. Porque uma coisa é quando você fala, a mudança do mundo é a globalização. Aí você vai começar na própria psicanálise a analisar de uma determinada maneira, quando a gente diz, cara, mudou a mídia. É isso que está fazendo a mudança do jovem. Aí você vai entender de uma outra maneira. Vai comparar, por exemplo, o estudo da psicanálise, você vai comparar a possibilidade de entender o que aconteceu de mudança, né, na subjetividade humana com a chegada das mídias passadas. Né? Com a chegada do rádio e da televisão, com a chegada da escrita impressa, e aí você então consegue ser muito mais profundo e poder atuar muito melhor. Eu escrevi essa semana, as ciências sociais estão em crise, uma profunda crise de paradigma que atinge também a psicologia. Não é só a educação, não é só o direito, não é só a administração, também a psicologia, que vai precisar entender que a mudança do mundo não é a globalização. A mudança do mundo é, mais uma vez, uma nova mídia que chega para alterar as subjetividades humanas. O McLuhan falou muito sobre isso. Pode ajudar bastante essa galera da psicologia. É isso. O que vocês me dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.